Um ano após o primeiro volume da coleção Medo Clássico dedicado a Edgar Allan Poe ter sido lançado, eis que temos em mãos o segundo volume que compila mais algumas das obras do autor. Então, se você curte histórias de morte e terror, vem comigo que o vídeo de hoje é justamente sobre isso. Bem-vindos a mais um Soco Foguete. Eu sou Rafael Soler e o vídeo de hoje é sobre o segundo volume da coleção Medo Clássico dedicado ao Edgar Allan Poe. Enquanto o primeiro volume apresentava os textos mais famosos do autor, com contos e poemas extremamente populares, aqui nós vemos algumas coisas um pouco menos conhecidas do Poe, mas que são tão boas quanto as do volume anterior. Aqui nós vemos que o autor não se limitou a criar histórias de detetive e histórias de suspense, mas ele também se aventurou nos cantos mais recônditos da psique humana e também foi fundo nas histórias mais grotescas, indo desde o cômico até o nonsense. Tudo aqui, como em grande parte da obra do autor, é sobre morte, mas o mais interessante é ver como ele consegue trabalhar esse tema nos mais diversos gêneros. Aqui nesse segundo volume, mais uma vez, a magistral curadoria da obra foi feita de forma a organizar os contos do Poe em algumas categorias. Primeiramente nós temos o Enigma dos Duplos, que trata justamente de reunir aqueles contos onde os protagonistas são obcecados por personagens muito parecidos com eles ou com pessoas próximas a eles. O mais interessante dessa categoria, como é apontado pela própria tradutora, a Márcia Luiza, lá na introdução do livro, é que os textos aqui eles podem ser encarados como biográficos ou até mesmo psicanalíticos. Quem conhece um pouquinho mais da vida do Poe consegue traçar alguns paralelos entre esses textos e alguns dos aspectos da vida do autor, que faz ao mesmo tempo a leitura ser mais interessante e mais trágica. Depois disso nós temos o bloco Crias do Grotesco, onde o autor faz textos debochados e extravagantes que vão do cômico ao nonsense. Aqui mais uma vez nós vemos alguns elementos da vida do autor sendo encaixados em suas obras, como a influência que o álcool pode ter sobre o indivíduo e a angústia do esquecimento. Chegamos então na categoria No Limiar da Morte, que, como o nome já deixa claro, vai tratar justamente de pessoas que chegaram muito próximas de morrer e agora estão narrando essas situações. Aqui nós temos uma verdadeira aula de narrativa por parte do Poe, porque os contos são narrados de forma vívida e aterradora. Além disso, essa categoria também levanta alguns questionamentos como qual o destino do homem após a sua morte. Depois disso nós temos uma breve seleção de poemas do autor que sempre considerou a poesia como a mais nobre das artes, mesmo que isso nunca tenha lhe rendido muitas coisas em vida. E para fechar o livro, nós temos uma seleção de cartas do autor que nos fazem ver as suas histórias a partir de outra perspectiva, uma vez que nós conhecemos um pouco mais sobre quem foi Edgar Allan Poe. Então, com essa seleção de cartas do próprio Poe, fica mais fácil entender o que está por trás de alguns elementos da sua obra. Como material extra, nós temos ainda uma linha do tempo que narra toda a breve vida do autor e também um álbum de família que mostra algumas pessoas que foram importantes na vida do Poe. Quanto à parte física da edição, a Darkside mostra mais uma vez que sabe como fazer um bom acabamento gráfico para uma obra. Então nós temos capa dura com impressão metalizada e reserva de verniz, tanto na capa quanto na lombada, quanto aqui na quarta capa. Nós temos aqui uma espécie de guarda, tanto no começo quanto no final, que abre formando uma espécie de pôster do autor. Então nós temos aqui ele um pouco mais velho e aqui ao final ele um pouco mais jovem. E também temos ilustrações de Rocama Souza aqui nas divisões entre os contos. Olha isso aqui, bicho. Eu queria tatuar isso aqui na cara. Então esse livro aqui está mais do que recomendado para os fãs de obras grotescas e bizarras, mas eu indico mais ainda para os fãs do autor em si, principalmente pela curadoria que foi feita aqui, que não visa só a obra do Poe, mas também dá muito destaque para o próprio autor. Se você ainda não adquiriu a sua versão da obra, eu vou deixar o link da Amazon ali embaixo, e lembrando que se você comprar pelos links aqui do canal, você ajuda muito o Soco Foguete a crescer. Deixa ali embaixo então seu comentário falando sobre o autor e se você já leu algum dos contos aqui desse livro. Se você gostou do vídeo, por favor, deixa ali seu joinha. Se você não é inscrito aqui no canal, clique aqui para se inscrever. E aqui desse lado eu vou deixar alguns outros vídeos que podem ser interessantes para você. Esse foi mais um Soco Foguete, eu vou ficando por aqui e até a próxima.